Quem diria que duas fatias de pão poderiam dar tanta discussão? Presente no dia a dia das pessoas, este alimento é o queridinho de muitos brasileiros. Mas recentemente, uma pesquisa sobre a quantidade de álcool presente nos pães de forma viralizou nas redes sociais e deixou muita gente preocupada. À primeira vista, pode parecer estranho, mas saiba que isso é super normal e acontece por causa do processo de fermentação do alimento. Alguns micro-organismos, como uma levedura chamada Saccharomyces cerevisiae, ele se aproveita da glicose, né, do açúcar que tem ali no alimento, e ele efetua o processo de fermentação alcoólica natural dele, que na verdade é um processo para ele sobreviver. A gente, através da indústria alimentícia, se beneficia desse seu produto. Então, ele vai fazer a fermentação alcoólica, que é uma forma natural, não é intencional, diferente de alguns alimentos que são adicionados de teor alcoólico. A diferença do pão para qualquer outra bebida alcoólica é que essa fermentação é natural do próprio alimento e as quantidades mínimas existentes evaporam no forno. A gente pode ter alguns resquícios ali, mas são bem menores do que no começo da fermentação do pão, né? Então, mas não precisa causar um terrorismo em cima disso, né? A gente consegue controlar, tem uma dose muito baixa que quase vai ser imperceptível ali no sangue. Então, a gente pode ficar tranquilo no consumo, a menos que você seja uma pessoa com algum problema de saúde, que precisa excluir mesmo qualquer tipo de álcool, né, ali da sua alimentação, que a gente tem que ficar mais atento ao consumo também desses alimentos. A pesquisa da Proteste, órgão de defesa do consumidor, analisou que de 10 marcas de pães, 6 foram consideradas acima do teor alcoólico permitido pela legislação, o que gerou uma preocupação em relação ao teste do bafômetro. Óbvio que é um alerta para a indústria ser autuada para verificar como que esse processo de fermentação está ocorrendo. A gente viu na polêmica que teve marcas muito famosas que apresentaram uma porcentagem de 3,3% de álcool no consumo de apenas 2 fatias de pão de forma. Depois de 15 minutos, no teste do bafômetro, essa quantidade não foi detectada como a presença de álcool, sendo que a gente sabe que as leis de trânsito vai ter um nível tolerado do bafômetro de até 0,04. Além do pão, outros produtos industrializados e até mesmo condimentos e temperos, como o vinagre e o molho de soja, também podem conter álcool. Mas os níveis deles são considerados baixíssimos e não representam nenhum perigo para a saúde, muito menos podem causar embriaguez. No Brasil, se o produto tiver menos de 0,5% de teor alcoólico, ele é considerado baixo, ou seja, não oferece riscos. E para saber se o produto é saudável, é simples também. Basta ler os rótulos, porque se ele teve um processo de fermentação alta na produção, todas as informações precisam estar descritas. E você sabia que até os sucos naturais de maçã, uva ou laranja podem ter concentração de álcool? Isso acontece devido à fermentação de açúcar produzida pela própria fruta. Todo o alimento que tem uma quantidade de carboidrato e ele está exposto, né? Por exemplo, aqui ou em casa, está exposto aí com o meio ambiente, ele vai ter o contato de bactérias. A fermentação nada mais é que uma bactéria se alimentando ali do carboidrato do alimento e gerando, né, causando essa fermentação e tendo o resultado, como muitas vezes, o álcool. Principalmente o suco, às vezes, que a gente adoça, coloca mais açúcar, isso vai fazer com que a fermentação ocorra com mais frequência ali dentro desse ambiente, né? Portanto, não precisa se desesperar. Pode comer o pãozinho com a consciência tranquila, pois ele está liberado pelos médicos. É importante que a indústria venha se regularizar em relação a isso, mas a gente não precisa deixar de consumir o pãozinho por conta.